Amiga Artesã e eu sou Thalita Ortega. E eu sou Caíto Ortega. E esse é o nosso podcast Viva da sua paixão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar de um tema, Caíto, que eu gosto muito. E hoje a gente não tá sozinho aqui não. É a sua área. Hoje a gente vai falar sobre inovação. E a convidada que a gente trouxe aqui, muito especial para conversar com a gente, é a Mai. Já vou chamar de Mai, porque eu acho lindo. Mai, fala para todo mundo quem é você, o que é que você faz e diz por que você é a melhor pessoa para estar aqui com a gente hoje para falar sobre inovação. A melhor pessoa não, né? Foi bem. Esse bate-papo que acontece antes aqui, a gente já tá cheio de ideias para compartilhar com as nossas amigas. Com certeza. Bom, então vamos lá, né? Eu sou a Maísa. Eu tenho 32 anos, então, consequentemente, eu sou cringe. Eu sou aquariana. Eu sou uma pessoa que sou tipo 7, para quem conhece tipo 7 do Enneagrama, então eu sou uma pessoa que ressignifica, assim, as trevas. Eu sou uma pessoa que morou já em 14 lugares, então, consequentemente, tenho sangue cigano. E eu sou formada em engenharia têxtil, né? Uma engenheira têxtil falando de inovação. Sim, é possível, porque inovação é transversal a todas as áreas. Inclusive, até a forma como eu me apresentei, né? Ela foi uma forma diferente. Sim, e já começou inovando. E a gente está aqui conversando com artesãs. Lógico, nós temos várias pessoas, vários empreendedores que estão assistindo, mas a grande maioria são artesãs. E esse assunto sempre fica ali coçando, incomodando, porque toda artesã ela gosta de ser autoral e ela tem o desejo de ser diferente, de trazer algum tipo de inovação no seu processo. Mas, em contrapartida, muita gente tem dificuldade de entender o que é inovação de fato ou como realizar, como trazer inovação ou para o seu negócio, ou para o seu produto, para alguma maneira de apresentar, porque a gente sabe que inovar, a gente pode inovar de diversas maneiras. Então, eu queria que você já começasse já explicando para as meninas que estão nos ouvindo o que é inovação, de que maneira a gente pode inovar dentro das nossas empresas. Então, inovação, né? A gente escuta muito falar, ainda mais agora, depois da pandemia, que fala de reinvenção, de tem que inovar para se manter competitivo. É uma nova ação, é uma nova ideia. Mas uma ideia, ela é só uma ideia se você não coloca ela em ação, em prática, né? Ela não vai realmente trazer o resultado que você busca. E na literatura, muito se fala que para você inovar, é sempre interessante você olhar para o seu cliente. E eu vou um pouco na contramão, porque eu acho que a gente tem que olhar primeiro para a gente, né? A gente sempre fala do outro, a gente sempre fala do retorno financeiro, a gente sempre fala de produto ou até mesmo do cliente. Mas a gente tem que olhar para a gente e pensar na nossa unicidade, como pessoa e como profissional. Eu tenho a minha história, eu estava contando aqui para vocês um pouquinho, né, da onde eu vim, o que eu fiz já na minha vida. E quando a gente começa a juntar essas peças, é quase como se fosse uma escada que a gente vai subindo. Mas para que a gente consiga subir o próximo degrau, a gente teve que subir degraus anteriores para chegar até onde a gente está. E eu acho que quando a gente começa a olhar para a gente, quando a gente começa a olhar para as nossas características, para as nossas habilidades, para aquilo que a gente gosta de fazer, fica muito mais fácil da gente pensar em inovar e trazer esse diferencial para os nossos produtos e serviços e fazer com que o cliente ele entenda a nossa linguagem, a nossa diferença, né? E ele realmente valorize aquilo, tenha aquela percepção de valor do cliente. Então, eu costumo sempre falar isso. A primeira coisa, olhar para você, olhar para a sua história, para tudo que você já fez e tentar ver em que momento, né, que coisas que você consegue fazer uma combinatividade, né? O Murilo Gun, eu adoro ele, porque eu acho que a criatividade e a inovação andam juntos. E ele sempre fala que para que a gente consiga ter esse repertório, é legal a gente combinar as coisas, a gente conseguir encontrar aquele ponto em comum entre duas coisas que aparentemente são completamente diferentes. Sim, né? que no livro Roube como um artista traz muito isso também, de você, porque criatividade é um assunto também que precisa ser falado, porque as pessoas acham que é assim, você senta na janela, eu sempre dou esse exemplo dos alunos, aí vem uma paisagem e aí, nossa, tive uma ideia genial. Acontece, gente, acontece com algumas pessoas, porém, quase sempre tem mais a ver com o repertório que você tem, com a quantidade de coisas diferentes que você vai observando, vai entendendo como é que elas funcionam e você, numa junção inusitada, cria algo
que não é novo, mas é uma maneira também de inovar, de trazer algo que ninguém nunca fez junto, duas coisas tão diferentes juntas. E no artesanato, uma coisa engraçada que acontece é assim, ó, vem uma pessoa, um artesã, sei lá, um artista, cria uma coisa, isso eu acho que acontece também em todos os mercados, mas vem uma pessoa, faz, depois que essa primeira fez, aí só vem os replicadores, que não fazem nada diferente, é exatamente igual. E a gente tem uma tendência a ter mais do mesmo dentro desse mercado. Se você estoura um pouquinho, você já faz a diferença. Né? E tem medo até. As pessoas têm medo de fazer o diferente, porque é como se aquilo já tivesse sido validado pela sociedade, pelo público, pelo cliente, e, enfim, existe esse padrão. Mas a sua fala, para mim, tem muito a ver, quem é foguetinha ou quem me acompanha, vai fazer essa leitura. A gente tem assuntos dentro de empresa que a gente precisa definir como público-alvo, nicho, a área que você vai trabalhar. Mas para mim, essas respostas só chegam depois de você olhar para você. Depois da pandemia, marcas autorais só tem como nascer se você olha para você. Porque se você quer fazer algo diferente, você já tem sua história, como você falou. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas peculiaridades, tem as áreas que já trabalhou, que somadas são quem você é hoje. Então, sensacional que todo mundo pudesse sentar e fazer esse primeiro olhar para si e entender que, por exemplo, estratégias que eu uso hoje, de trazer friends para a minha comunicação, que quem é minha aluna, quem me acompanha sabe que é muito presente. Jamais alguma mentora da minha área se posicionou dessa forma. Meu esposo inicialmente falou, será que esse é o caminho? Eu falei, mas essa sou eu. Exatamente. Não tem como. E a gente vai fazendo associações, que não é só friends, mas várias outras coisas que são quem eu sou e que somam para trazer o que eu trago do meu trabalho. Então, essa primeira leitura que você trouxe de olhar para si é fantástica. Mas e como fazer para essa artesã que vê o mercado se replicando, fazendo mais do mesmo? É possível inovar dentro de uma coisa que já está pronta, validada? Com toda certeza. Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é tentar ter repertório. Para eu ter repertório, eu preciso ter referência. Então, para tudo quanto é lugar que eu vou, eu tô com o meu olho muito afiado, sabe? Tipo, eu vou olhar para um copo, eu não olho só para o copo. Por exemplo, eu vejo, às vezes, esses dias eu achei bem interessante. Eu vi uma taça que a base dela, ela era num formato diferente. E não era nem losango, não era um formato meio disforme, mas era uma taça. É um copo. Um copo é um copo em qualquer lugar, né? Você vai ter diferentes modelos para depender do tipo de bebida, mas né, ele se presta a servir uma bebida. Se eu quisesse servir uma cerveja num copo de vinho, não é ideal, mas eu posso fazer isso. Ele vai cumprir sua função de copo. Mas aí eu olhei para aquela taça e eu falei, gente, olha só, né? É uma taça de vinho, mas eles colocaram uma base diferente e me chamou a atenção. Outra coisa que eu achei sensacional, esses dias eu fui numa cafeteria e aí no momento que eu estava pagando, tinha vários cartões, esses cartões de visita, né? E tinha um cartão, que era um cartão que no lado que ele estava para cima, ele tinha tipo teste de visão. E aí era de um oftalmologista, né? Mas ele saltou os olhos. Eu olhei para aquele cartão e falei assim, gente, que sensacional. Ele chamou a atenção, né? Pela comunicação dele, né? Era um cartão, tava ali as informações, a função é a mesma que qualquer outro que estava ali. Mas ele se destacou na multidão porque ele estava comunicando aquilo que ele faz de uma maneira bem clara. Então quem olhasse tinha certeza que era... Bom, poderia ser uma ótica, né? Mas poderia ser ótica ou oftalmologista, não ia fugir muito daquilo. E aí eu peguei aquele cartão, eu olhei, daí eu até pensei, ainda tem aquela função daquela galera que não usa óculos, olhar para aquilo e falar, meu Deus, lascou, preciso ir no oftalmologista. E qual vai ser o primeiro oftalmologista que você vai pensar? É justamente esse. Então, assim, ele inovou na forma que ele apresentou o cartão de visita dele. E é um cartão de visita que foi feito numa gráfica, ele só teve um trabalhinho a mais de pensar em como apresentar aquilo. Então, por exemplo, para uma artesã, vamos pensar ali, fala aí uma coisa interessante que você acha que está muito batido no mercado para a gente pensar aqui agora. Em produto ou apresentação? Tanto faz, produto. A apresentação hoje, o padrão é fazer aquela foto que muitas vezes o cenário é branco, ou então quando alguém ousa colocar uma florzinha do lado, é sempre do mesmo jeito, ninguém ousa no cenário, ninguém ousa na forma de apresentar, é sempre foto.
Aí hoje, né, algumas já fazem Reels, existe uma tendência a fazer o que uma já fez, mas é sempre uma apresentação padrão. É o produto sendo fotografado num cenário simples, Existe fundo até, liso. né, essas caixinhas prontas pra isso. Que é sabe? aquela, tipo... Box, não sei o que lá. tem um nome que já vem com iluminação, enfim, é como se fosse um Sim. cenário ali com fundo infinito. Uma forma diferente para ela apresentar isso seria, por exemplo, vamos supor que é um cachepô, né? Ela poderia colocar aquele cachepô na sua função, não sua função primária, mas diversas outras funções para realmente gerar esse valor, essa percepção de valor para o cliente. Por exemplo, eu na minha casa eu estou reformando, né? Então eu tinha eu não sei, era um vaso que a gente comprou em viagem e na verdade ele ficava como centro de mesa que a gente colocava umas nuts e tal, mas eu sempre não gostava dele ali naquele lugar, eu sempre achava que ele não brilhava da maneira como ele deveria. E aí agora eu ressignifiquei muita coisa dentro de casa, eu olhei para aquele vaso e falei, esse vaso ele não é só um vaso, eu poderia plantar flores ali dentro, poderia colocar outras coisas ali dentro, mas eu acho que ele vai ficar mais bonito se ele for uma cuba no meu lavabo. E aí eu peguei e comecei a pensar, como que eu vou fazer para utilizar ele? E eu fiz fotos desse vaso e plantei coisa lá dentro, eu coloquei outra post-it e fui perguntando pro pessoal, né, o que eles votavam, que eles achavam que fazia mais sentido. E aí todo mundo acabou inclinando pra pia, né, pra cuba. Aí eu falei, bom, vou ter que ver se vai funcionar, porque precisa escoar e tal. Não é a função dele, mas talvez funcione. E super funcionou. Instalei lá em casa e assim, é sucesso. Todo mundo vem me perguntar de onde que veio aquela cuba, porque ela ficou muito diferente, ela é muito linda. E naquele lugar que ele estava inicialmente, ele não chamava atenção. Nunca ninguém tinha me perguntado de onde era aquele vaso. Então, eu acho que às vezes olhar para esse produto e maximizar a função dele, já comunicando nesse momento de fazer a foto, já é um bom ponto de partida, até mesmo para, às vezes, você justificar um alto preço. Você vai falar, você está pagando caro, mas você pode utilizar isso de diversas formas. Porque quando a gente fala, por exemplo, em artesanato, às vezes até para decoração, a gente se apega a uma função só. Tipo, eu comprei um quadro, eu tenho que pendurar aquele quadro na parede. Minha mãe, ela nunca foi assim. Ela comprava as coisas e ela fazia rotatividade. Tanto por época do ano, quanto, enjoei, quero trocar. Mas ela nunca botava fora, ou ela colocava em outro cômodo. Então, eu acho que trazer essa visão, até você, esses dias falou, né? O óbvio precisa ser dito. E precisa mesmo, porque às vezes, para o cliente, a função daquele cachepô, daquele vaso, é aquela. Sim. E aí ele vai falar, mas eu já tenho tantos vasos, eu não preciso de mais um. Como se fosse única. Porque Exato. a gente só apresenta. A gente só apresenta de uma forma só. Então Sim. você pode utilizar de outras formas, sabe? Desse exemplo, lá em casa, esses dias a gente recebe muito artesanato de alunas, né? Tanto de presente como algumas compras que a gente compra de alunas também. E a gente recebeu uma boneca. Ela estava assim, apoiada no meu cenário, sozinha ali. Uma vela que a gente tinha comprado, que tinha uma base de madeira bonita, a base, né? Eu falei, gente, essa base aqui, minha vela acabou, eu não vou deixar essa base sem usar, ela é tão bonita, a madeira é diferente. Eu inverti ela e aí ela serviu como se fosse um palquinho, uma alturazinha pra boneca. Caíto olhou, de onde você tirou isso? Que mais bonito. Eu falei, isso era a base daquela vela. Então, quer dizer, pra ele, né, foi uma surpresa, mas pra mim é porque o meu olhar estava pronto para enxergar além do óbvio. E quem trabalha com artesanato, trabalha com arte. Só que muitas vezes a gente tem uma tendência não sei se o dia a dia, eu não sei, mas a gente está encontrando limitações ali na nossa rotina que fazem a gente só enxergar o óbvio no óbvio. Mas como né? ter isso? Porque desde que eu conheci a Thalita, ela sempre destoou naquilo tudo que ela faz. Então, por exemplo, no balé, ela sempre tinha uma apresentação que ela fazia um pouco diferente, que destoava e gerava um resultado Y que ela queria. E assim foi tudo que ela foi desenvolvendo, né? Desde o momento do artesanato, de entrevistas, etc. Então, assim, mas isso eu vejo que é muito nato, né? Não dá para descartar uma aptidão, Uma aptidão que muitas vezes a gente já nasce. que esse olhar diferente. Mas é treinável. Isso, é isso que eu quero saber. Como é que a gente pode desenvolver isso para que a gente tenha esse mesmo olhar que você teve? Já que esse olhar também é a base para uma inovação que se tem, né? Exatamente. Como eu falei, eu tô sempre atenta a tudo, a todos os lugares que eu tô. E eu tento encontrar, pontos de conexão em áreas que são aparentemente diferentes. Obviamente, para mim é mais fácil.
Mas quanto mais eu exercito isso, mais fácil fica de eu me enxergar. Parece que as coisas elas automaticamente brilham. Mas uma coisa legal é você sair daquele teu mundo, daquela tua bolha, sair da caixa no sentido de que você não precisa só olhar dentro da sua área, né? A gente às vezes fala de tantos conhecimentos que são aplicáveis para tantas outras áreas, então a gente tem que olhar para as outras áreas com carinho e aprender com elas e trazer isso para dentro da nossa realidade. Às vezes a gente vê, por exemplo, né? Ontem eu vi que uma marca de cosméticos vegana, eles lançaram agora fim do ano o calendário do advento para tratamento. Eu não sei se vocês sabem o calendário do advento, né? Que é no mês de dezembro, que daí você coloca lá as datas. As datas, coloca a lembrancinha ou mimosinho. Geralmente eles fazem isso para, né, educação religiosa para criança e na Europa isso é muito difundido. E eles criaram isso para tratamento estético. Eles fizeram a embalagem na apresentação do calendário de advento. Cada dia você ia usar um produto diferente e no fim lá do período de tratamento, que não chegava a ser 30 dias, mas enfim, tinha lá, acho que eram 12 dias, você ia ter o resultado que você estava buscando. Então eles foram lá, né, aparentemente na religião, buscaram, né, o calendário do advento. O que tem a ver, né, a religião com o tratamento estético? Nada. Mas eles linkaram, porque todo mundo fala tá no Natal, eu preciso ter um produto que eu vendo no Natal. Como é que eu faço para me diferenciar? Eu vou pôr um Papai Noel? Não. Eu vou ir além, vou buscar essa apresentação e vou colocar ali dentro e vou trazer essa apresentação. Isso aí é legal para presente, para quem está se inserindo nessa vida de skincare que não tem conhecimento. E para eles é ótimo, porque aí eles vão garantir aquela promessa que ao fim dos 12 dias a pessoa vai ter o resultado e ela vai fidelizar esse cliente. Foi uma maneira de apresentar o cronograma capilar de um jeito que tá no contexto. E o contexto tá super comunicado, né, dentro do contexto Natal. vende. Uma coisa que eu tinha visto ainda foi como apresentou o Natal aqui em Foz. O Papai Noel de bermuda tomando caipirinha. Exato. Aí eu fiquei, meu Deus, que diferente. E não perdeu aquele olhar para o Natal. Mas o Papai Noel do verão, do calor do Brasil, do calor do Brasil. Porque a gente traz uma, né, por conta acho que dos filmes, enfim, a gente traz uma imagem do Natal com neve que não é o que a gente vive, né? Se você olhar ao redor, não é o contexto. E é isso que você falou, Thalita, a gente traz uma imagem. Eu acho que todos nós, tanto como empreendedores ou como consumidores, a gente já tem aquela visão viciada do que é aquele produto ou do que é aquele serviço. E, infelizmente, olhar para o mercado é importante, porque traz referência, a gente consegue pesquisar tendências, porém, a gente precisa também entender essas diferenças e essas necessidades do nosso cliente, levando em consideração as nossas peculiaridades e individualidades também. Sim. Porque através daí que você vai contar a tua história, através daí que você vai se diferenciar. A Nath estava falando de essa questão de mais do mesmo, que tricotar. Gente, é isso, sabe? Existe muita coisa, existe espaço, existe muita concorrência, existe mercado que aparentemente está saturado, sim, mas você é diferente do outro. E a maneira como você faz, a maneira como você comunica, você vai atrair. A química, ela não é só entre homem e mulher, entre amigos, ela é também entre cliente e vendedor. Então, às vezes, a entrega de você como empreendedor, ela é sensacional, mas o seu cliente não gosta de você. Ele não gosta da forma como você fala. Então, às vezes, a maneira como você se diferencia, como você fala, como você se comunica, também é um diferencial. Também é uma forma de inovar. Que é o posicionamento, que hoje a gente fala tanto. Tem que ter e tem que ser você. Porque assim, tem pessoas, eu falo porque eu me uso de exemplo e não vai ter problema nenhum. Tem gente que não gosta de mim. Mas não gosta de mim por causa do meu sotaque, por causa da minha voz, porque eu me visto assim. Mas são os mesmos motivos que fazem outras pessoas me amarem. Aí eu tenho duas escolhas. Ou eu crio um personagem e passo uma vida sendo quem eu não sou para essas pessoas gostarem de mim. Ou eu vivo plenamente sabendo que eu estou sendo quem eu verdadeiramente sou, usando o que eu gosto, falando do jeito que eu falo. E as pessoas gostam porque eu sou assim mesmo, então gostam de verdade. E mesmo que você tentasse assumir um papel de quem você não é, ainda assim existiria pessoas que não gostariam de você. Da mesma forma. Sim, então não adianta, a gente tem que abraçar essa nossa unicidade, entender quem a gente é, o que a gente faz de melhor. Eu sou assim,
uma consumidora assídua de autoconhecimento, eu estou sempre buscando me autoconhecer. E eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais força a gente tem para expressar a nossa diferença, sabe? Mas é treinável, como eu falei, eu acho que é uma coisa... E isso reflete tanto no negócio. Eu não sei se isso é um papo ainda muito mais evoluído e que algumas pessoas precisam... Porque autoconhecimento, para algumas pessoas, é um assunto que... É nada a ver, é igual o livro que às vezes tem cara de autoajuda, mas não é de autoajuda. Tem gente que tem preconceito, né? Eu vou falar de mentalidade, eu tenho medo de falar de mentalidade às vezes num curso gratuito, porque as pessoas elas não me conhecem, é um público que vem gigante. Aí eu falo, eu vou falar de mentalidade, daqui a pouco vão dizer que eu estou enchendo linguiça, porque essa é a leitura que as pessoas têm. Mas é o mais importante do negócio, é mentalidade, é autoconhecimento, porque daí o seu negócio ele vai florescer, não tem como não... Ai, mas tem que ter um nicho de mercado. Se você olhar para você, você vai chegar na resposta de qual é o nicho que você precisa escolher. É sempre olhando para dentro. E óbvio, não vai ficar nessa bolha, você olha para dentro para depois fazer a análise do que está de fora. Mas não tem como pular isso. Aí tem gente que começa só para fora, mas chega no momento da maturidade que ela começa a olhar para dentro. Um exemplo é a banda Beatles. Eu já vi várias pessoas fazendo essa análise. Eles começaram as primeiras músicas falando das meninas, aquela fase de namorada, de não sei o que, de que tá conhecendo. E as músicas foram evoluindo para... E foi acompanhando. Não, olha o nível que as músicas foram alcançando, sabe? Sem comentários. Então, é muito olhar para dentro para que você consiga extrapolar o seu melhor e aquilo que vai realmente... Porque eu acho que toda empresa hoje, por mais que a gente queira viver do que a gente ama, ter dinheiro, porque cada pessoa tem a sua visão de sucesso, mas se você for olhar, inclusive usar a pirâmide ali de Maslow como referência, vai chegar um momento que aquelas coisas mais básicas, elas vão sendo supridas e você vai buscando coisas mais altas, você vai buscando, sabe, você possa dividir com a sociedade outro tipo de assunto, que não seja só o básico, comer, o vestir, sabe, assuntos mais evoluídos. Então, chega na fase do autoconhecimento e que as meninas consigam não ter mais esse preconceito, porque não tem o porquê, gente, sabe? Não querer falar de autoconhecimento, não querer saber quem é você. Eu fiz um exercício uma vez que eu fiquei chocada. Eu falei assim, escreva no papel o que você gosta, o que você gosta de ouvir, quais são as músicas, quais são as cores. As pessoas têm dificuldade de dizer o que gosta e mais ainda de dizer o que não gosta. E isso tem tudo a ver com a empresa que você vai construir. Ainda mais quando é artista, né? Porque vai dela, você faz uma peça à mão, vai você junto. Eu falo que é um filho. Exato. Não tem como, né? Separar. E assim, você tá, como eu falei, você tá contando a tua história. E normalmente, se a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem um motivo. Independente do que seja, a gente tem algo que motivou a gente a começar a fazer alguma coisa. Seja para pagar conta, seja porque eu gostei, seja porque eu estava num momento difícil da minha vida, né? Eu me encontrei nesses trabalhos manuais, seja porque eu tenho muita habilidade, eu levo jeito. Então, independente de qual seja o motivo, isso por si só já traz uma carga, uma história, né? Sim. E aí, a partir do momento que você começa a testar, né? Porque a inovação, né? Inovação é teste, a gente fala muito disso. Eu, inclusive, até tô vestida, né? Para quem tá me escutando e não tá me vendo, eu tô vestida com a minha marca, que foi um teste, né? Eu falo que foi um projeto piloto, eu não levei adiante e hoje eu olho para trás e eu vejo que o meu maior erro foi inovar demais, porque inovação, a gente quer realmente trazer o nosso DNA e eu sempre fui a diferentona da escola, eu sempre gostei de usar relógio diferente, na época que ninguém pintava unha de cor diferente, estava eu lá coloridona, pintando uma unha de cada cor, então eu sempre senti necessidade de expressar a minha diferenciação em tudo que eu fazia na minha vida. Só que isso também é perigoso. Por quê? Porque a inovação ela pode mesmo te travar. Porque você fala assim, eu quero inovar aqui nesse suporte de copo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer no tecido, eu posso fazer no recorte, eu posso fazer na altura, eu posso... não vou fazer. Dá muito trabalho, eu não vou conseguir me diferenciar, ninguém vai gostar. Então, te trava. Então, é importante você olhar para você, né, ver o seu diferencial, mas ao mesmo tempo também olhar para o cliente e ver se esse cliente ele está buscando isso. E aí tentar convergir essas necessidades, né, de uma forma harmônica para que você consiga
suprir quem você é, né, e deixando a tua assinatura ali, mas ao mesmo tempo também atender a necessidade daquele cliente e fazer com que ele perceba o valor daquilo que ele está comprando. Porque o artesanato, isso que é o mais legal, porque não é, né, eu sou engenheira têxtil e dentro da indústria mesmo a gente tem as diferenças dos produtos, né, principalmente agora que a gente fala muito de sustentabilidade. Mas o manual, né, a gente por ser seres humanos, mesmo que a gente tente replicar, nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa. Isso por si só acaba sendo inovador. E eu acho isso muito legal. Então eu acho muito importante a gente tentar fazer essa convergência de interesses e sempre também se ancorando, né, no mercado. Mas quanto mais você conseguir fazer essa junção de funções e de necessidades e colocando quem você é dentro, mais você vai se diferenciar. Um exemplo, tem uma agência, foi até o Pedro Superti que deu, deu esse exemplo no Fator X Live, eu achei muito legal, que foi a necessidade de pedidos de casamento, né? Você formalizar um pedido de casamento de uma forma diferente para aqueles homens ou mulheres que não sabiam como fazer isso e utilizar a expertise de uma empresa que já tinha pessoas que faziam filmagem, que faziam fotos. Então, eles uniram essas duas, a necessidade com a expertise, e montaram uma agência de pedidos de casamento, né? Então, são coisas que aparentemente não tem muito a ver, porque na verdade você só vai pensar em contratar alguém para filmar e bater foto no momento do casamento ou até naqueles pre-weddings, mas que convergiram nessa necessidade e atenderam esse público. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, sabe? Para essa necessidade com as competências, com a expertise que a gente tem. Isso que você está falando, para mim, eu lembro do exemplo que eu sempre dou, que eu achei engraçado, de vender pente para careca, porque muitas vezes a gente inova, não olha para o nosso público ou cliente e não vê que aquilo não faz sentido para ele. Então você fica tentando vender algo que não é útil ou que não faz sentido para ninguém, não vende. Né? Tem que ter essa clareza e se um produto ele pode ser multifuncional, melhor ainda. E quase sempre o artesanato traz isso, porque ele pode decorar, ele pode ter outros tipos de função. Quando a gente fala em inovação e pensando no mercado do artesanato hoje, imagina o quanto que a gente passou desde a pandemia. As artesãs vendiam em feiras presenciais, aí tiveram aquele primeiro choque, alguns ficaram com vergonha de querer vender máscara, porque, poxa, tá todo mundo parado, vou vender, não vai parecer feio, né? A gente veio com a comunicação muito forte, não. Faça máscara, venda, quer ajudar também doe, mas a sua família precisa ser sustentada, vá lá e faz. Então a gente veio passando por mudanças que a pandemia nos impôs e muita inovação surgiu. Não só na maneira de apresentar produto, não só na maneira de divulgação, união, parcerias, e aí a gente viu muitas artesãs criando situações que ainda não existiram. Então você acha que a pandemia ela veio com o fato de tirar as pessoas da rua, apresentar a opção do online, olha, vocês têm essa ferramenta, vai lá e usa. E tirar da zona de conforto, que muita gente precisou, né? O que você acha, qual foi o papel da pandemia para você nesse processo de evolução que talvez a gente teve de 2020, agora iniciando já 2022? O que você acha qual é a representação da pandemia nesse contexto todo de inovação e o que esperar de 2022? Olha, eu vejo assim que muita gente acabou até inclusive mudando de carreira, né? Porque precisava desse chacoalhão para realmente falar assim, olha, teve gente que teve que mudar porque realmente não teve opção, né? Precisava pagar conta, então acabou mudando. Teve gente que não, que falou, meu Deus, não faz mais sentido o que eu estou fazendo. E tiveram aqueles que falaram, não, eu quero continuar com o que eu estou fazendo, mas o que eu posso fazer de diferente? E muitas pessoas que se acharam, né? Por exemplo, que você deu o exemplo da máscara, né? Eu conheci várias empresas que começaram a utilizar, começaram com as máscaras e ampliaram seu portfólio de produtos porque foram, tipo, eu gostei muito desse tecido, talvez ele ia ficar muito legal se fosse um lenço, ou se de repente eu pudesse colocar ele numa bolsa, amarrado, cinto, etc. E começaram a ampliar seu portfólio de produtos. E eu acho que a pandemia ela veio realmente para mexer, né, com quem estava parado, com quem estava ganhando dinheiro e precisava fazer certas reflexões dentro do seu negócio. Ela veio para realmente fazer com que pessoas que estavam incomodadas ficassem ainda mais incomodadas e trouxessem essa mudança. Eu acho que o colaborativismo, como
você falou, a parceria ela foi muito grande. Sim. Eu acho que, pelo menos, a minha geração já é uma geração que tem uma mentalidade mais colaborativa, de unir forças, de pensar em, tipo, o que você tem de bom, o que eu tenho de bom, vamos unir, vamos fazer um negócio junto, bem bolado, né, para oferecer o melhor produto e serviço. E eu acho que isso potencializou. Eu acho que a internet, ela realmente fez com que fosse assim, o hub de conexões, né, e de interesses. Então a gente viu muito produto interessante saindo aí no mercado. Uma coisa que eu achei muito legal, né, que eu fico acompanhando muito essas tendências. Muita gente foi para o online, muita gente começou a ter que trabalhar, né, de casa e ter que fazer live e participar às vezes de podcasts. Então as pessoas começaram, putz, e agora? Eu não tenho microfone, eu não tenho câmera, eu não tenho um equipamento mínimo adequado para poder participar disso. E agora o que eu faço? Aí vai para a internet, mas a pessoa não conhece. E aí ela às vezes cai em armadilhas. E o que os marketplaces fizeram? Eu achei sensacional. Eles pegaram, eles já vendiam, né, microfone, câmera, já vendiam todos esses produtos em separados. Eles criaram kit youtuber, kit homeschooling, né, kit home office. E, gente, eles não fizeram nada de diferente. Eles simplesmente juntaram tudo num kit e colocaram um nome. Pronto, venderam uma ideia. E aí aquela pessoa que não sabia por onde começar, chegou lá e falou, é isso que eu preciso, é isso. Às vezes ela acha que ela só precisa do microfone. Aí quando o microfone chega, ela fala, putz, não é só o microfone. Eu preciso da base? Ai, gente, mas a luz tá muito ruim, né? E, tipo assim, veio a ring light, mas e aí onde é que eu vou colocar o meu celular? Então começam a aparecer as necessidades. E aí, né, você com o tempo utilizando, aí você provavelmente não vai só pro kit YouTube. Kit YouTube ou homeschooling, enfim. Eu sempre dou um exemplo muito legal de uma empresa que eu atendi, que também às vezes, olhar para o caminho contrário, porque muita gente foi para o online, né? Mas depois que as coisas começaram a voltar para o offline ele foi muito potencializado, porque teve aquele termo, né, de gasto por vingança, que as pessoas ficaram em casa, elas juntaram dinheiro, elas querem sair, elas precisam sair, elas precisam gastar, precisam comprar uma bolsa, que você falou até o crochê, que agora está super em evidência dentro da moda, altamente. Então, o que acontece? A pessoa está com dinheiro e quer gastar, então você tem que oferecer o produto que ela está buscando. E aí, o que aconteceu agora dentro dessa migração, né, do online para o offline? Eu atendi uma empresa que eles estavam querendo se posicionar no online. Só que o online, ele é maravilhoso, mas você tem que estar ciente de que vai levar um pouco de tempo, que é um processo. Para que você consiga a presença que você está buscando, você precisa, né, fazer todo um trabalho por detrás. E no caso dele, era um produto físico, que é comida. E aí eu falei assim, gente, comida é cheiro, é vontade de comer. Então vamos, agora que as coisas estão voltando, vamos começar a fazer o teu marketing offline, fazer degustação, vamos fazer com que as pessoas experimentem teu produto para que você fique conhecido no offline, que aí a partir daí a gente cria estratégias para o online. E aí deu super certo. Ele aumentou em 700% o faturamento dele, porque as pessoas começaram a conhecer ele agora, ele está se posicionando. Então, às vezes, para essas pessoas que ainda estão com dificuldade no online e o offline está voltando, também pensar em estratégias para estar em pontos estratégicos colaborativos para conseguir ter, né, por exemplo, eu vendo um produto, sei lá, eu vendo cestas para a pessoa, né, direciona para colocar frutas. Então, onde que eu poderia estar, né, para fazer com que alguém tenha interesse de comprar o meu produto? Não só em feira. Eu posso ir numa verdureria, né? Eu posso apresentar, ou por exemplo, posso usar essa cesta para colocar no centro de uma mesa, eu posso colocar, às vezes, fazer um cesto de roupas. Então, você vai, o cesto de roupas... Criar uma assinatura para chegar na casa do cliente, ela não sozinha, mas ela abastecida. Perfeito, já. exato. O cliente paga todo mês igual uma recorrência Netflix e chega na casa dele. A assinatura cresceu muito. Maravilhoso, é isso, sabe? É tipo, exatamente essa assinatura que você falou. Existe essa galera dos orgânicos, né? Então, eles precisam ter uma embalagem. E, normalmente, eles têm um viés mais sustentável. Então, você vai utilizar isso como uma embalagem e depois você vai ter, né, uma utilização. Essa semana eu fui num mercado aqui de Foz e eu vi uma cesta de Natal, né?
em formato de balde. Aí a minha colega, ela falou assim, nossa, mas eu achei tão feio. Eu falei, não achei, porque eu já olhei pra isso e já pensei, bom, posso usar esse balde pra inúmeras coisas na minha casa. Porque normalmente a caixa da cesta, ninguém usa a caixa da cesta, bota fora. Sim. E eu acho que o artesanato ele vem para isso, para você embelezar e aproveitar isso. Então pode ser uma embalagem e utilidade, né? Sim, a guirlanda, por exemplo, que a maternidade é um dos nichos mais fortes que a gente tem dentro do artesanato. E é até que as pessoas não se preocupam muito, porque não tem baixa, todo dia nasce menino, né? Então não tem muito. Mas a guirlanda, que era um produto que eu oferecia, na época não tinha esses treinamentos, eu não tinha acesso, era só a minha cabeça de mãe, e recém-mãe, porque tinha pouco tempo que Benjamin tinha nascido. E eu falava assim, poxa, é um produto que eu vou ter que vender do jeito que eu faço? Super luxo, eu vou ter que vender essa guirlanda uns 300, 350 reais, a depender se a cliente quer maior, 500 reais. Como é que eu vou convencer? Eu já ficava pensando assim, porque até pra mim era difícil visualizar a expressão da cliente quando eu dissesse aquele valor. A gente tem nossas limitações. Às vezes a gente também não acredita naquilo que a gente tem para oferecer, né? Então eu ficava, o que eu tenho que pensar para que aquela cliente olhe e ela ainda ache barato, porque a sensação de valor é infinitamente maior. Ela vai dizer, poxa, eu vou pagar aqui 300 com ela, mas, meu Deus, eu não acho isso aqui em lugar nenhum. Tá barato demais. E é o quê? A lembrança, porque são os momentos que ela está construindo do nascimento, ela ir para a maternidade, aquela guirlanda tá na porta do quarto para receber, mesmo que em pandemia não receber muitas visitas, vai receber o marido, que é o pai da criança, os avós, e ele tirar foto, é registro. Aí eu pensava, tá, isso é um caminho, né? Beleza, pode ser. Mas além disso, ela tem que entender que essa guirlanda não é só para a maternidade. Vai para casa, vai para a porta do quartinho. Não precisa ser só na porta, pode ser na parede. Se ela não quiser na porta, pode virar um quadrinho. Então, tudo isso é óbvio para mim, mas não é óbvio para o meu cliente. Se ele enxerga tantas possibilidades, 300 reais se torna barato. Exatamente. Além da exclusividade, o tanto de funcionalidades. Nosso papel é esse. Uma guirlanda que você fez de 1 metro. De Natal eu fiz guirlandas gigantes, e era uma. Eu dizia, eu falava, eu tenho essa estrutura, eu já trazia de fora. Quando chegava em casa, era aquele trambolhão. Eu não sabia nem onde imaginava onde isso ia caber. Mas tem o rico que a porta é do tamanho do mundo. Eu dizia, olha, é única. Não está vendida e a estrutura já chegou. E se você gostou, é isso. Né? Eu vou abrir a vaga agora aqui. Quem mandar primeiro. Era minutos. E aí logo em seguida, Thalita, dá tempo de chegar a próxima? Eu dizia, não tem. Assim, era gigante. E eu sabia que tinha público, então eu não fazia também à toa. Eu sabia quem era meu público. Sim. Tinha demanda para aquilo. Tinha esse conhecimento. Sim. Mas sabe que você falando isso, né? Da percepção de valor. Uma vez eu estava viajando com meu noivo, inclusive em época de Natal, e aí a gente parou numa galeria. Normalmente eu paro para ver as coisas, mas eu estava tão apertada que eu precisava ir no banheiro. E aí a gente parou depois na loja e eu vi uma árvore de Natal muito diferente. Ela era feita inteira em madeira. Eles pegaram uma estrutura de ferro, e aí eles fizeram ripas de madeira que iam diminuindo, né, ao longo da ponta. Assim, para fazer o desenho. Para fazer o desenho da árvore, e furaram no meio. Não tinha mistério nenhum naquilo lá, gente. Era muito fácil. E mexia. E aí ela dava o 3D. Depois eu mostro aí para vocês, né? Para vocês verem. E aí, o que era mais legal? A gente olhou para aquela árvore e aí eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu quero ter uma árvore dessas, é muito diferente. Só que não tinha como... eles não vendiam para fora, né? Então, a gente ia ter que trazer isso de lá. Eu falei, não, inviável. Batemos várias fotos, viemos para cá. Falamos com o marceneiro que fazia reformas lá em casa. Ele fez pra gente. E aí, a gente colocou lá a árvore. Todo mundo fala, a gente sempre traz lembrancinhas de Natal, de lugares que a gente esteve. Então, tipo, aquela árvore de Natal, além dela ser única, ela conta a nossa história. Porque as lembranças que estão ali são nossas, das nossas viagens, das experiências que a gente teve. Mas o mais legal foi que a minha sogra amou e esse marceneiro vendeu pra muita gente essa árvore, né? E que ele jamais imaginaria se a gente não tivesse trazido essa ideia pra ele. Por isso que eu também sempre falo que é legal conversar com as pessoas. E aí,
A minha sogra olhou e falou assim, mas eu achei ela linda, só que eu não vou usar só como árvore de Natal. Ela pintou de branco e ela fez um formato disforme e virou uma escultura, assim, tipo uma obra de arte dentro da sala dela. E todo mundo entra lá e fala, meu Deus, o que é isso? Deixa Que de ser coisa uma árvore, diferente. passou a ser uma escultura. Tipo assim, não tem assim... Atemporal. Atemporal. E aí o que ela faz? Ao invés dela colocar, às vezes, ali tudo a ordem da maior ripa de madeira para mais fina, né, subindo, ela deixou tamanhos diferentes. Então formou assim uma coisa bem diferente, tipo única. Único. Entende? Então eu acho que também o artesão ter esse olhar de dar essa possibilidade para o próprio cliente conseguir montar a sua própria peça, ele vai lá e ele deixa pronto, como se fosse um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça não é pronto, mas enfim, como se ele fosse fazer algo, o próprio cliente, o consumidor final, finalizar aquela peça da forma como ele achar melhor, trazer essa autonomia também é legal, porque daí ele conta a história dele, mas ao mesmo tempo ele está unindo a história do próprio cliente que está utilizando aquilo como ele bem entender. Thalita ganhou uma premiação foi da Tech Bond, foi da nossa ganhou a premiação sobre aquela Da Tech Bond. foi da Tech Bond, não foi? Ela fez uma casa que essa casa ela abria essa casa e essa casa se transformava numa pista e com casas para as crianças brincarem. Tinha que ser artesanal. O nome do concurso era Mostre Seu Trabalho. E aí tinha que usar a Tech Bond. Tech Bond são colas. Aí eu dizia, não vou precisar de um trabalho muito difícil em bordado, que é o capricho que o artesão quer. Ele não quer um trabalho colado, ele quer um trabalho bordado, elaborado. Mas a proposta do concurso não era aquela, era usar os produtos da Tech Bond. Então eu falei, vou criar um produto que dê para fazer com colas. Se é com colas, criança faz. Então a peça eu vou fazer com o meu filho. Que é de cola fria. Cola fria, porque não tem risco de queimadura nem nada. Então a gente usou o produto cola de silicone da Tech Bond. E eu pensei, já que eu vou fazer com ele, eu vou fazer algo para ele. E ele ama carros, e eu podia fazer simplesmente uma pista, algo assim. Só que eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que feche e abra. Então a gente fez a casa, ela abria em algumas partes, Quatro partes. Abria essas 4, depois tinha tipo um tapetinho, né, que estendia, e lá já tinha feito a feltro mesmo, delegacia, aí tinha os lugares, a pista para ele brincar de carrinho. Então, quando eu apresentei meu trabalho, eu apresentei a peça, o vídeo dele brincando, alguns trechos dele fazendo comigo, colagem. Sim. Então, não era só o produto, era a história do produto. A inovação. Era o contexto, e isso chama muito mais a atenção do cliente. E hoje, um dos grandes desafios de nós empreendedores é o quê? Chamar a atenção das pessoas, porque a gente está concorrendo com todo mundo. Você vai para a internet, você não concorre com quem é seu concorrente direto. Você concorre com o Netflix, você concorre com todo mundo. A atenção das pessoas... Hoje meu filho assiste YouTube, ele não consegue ver um vídeo todo. Por quê? Porque as crianças hoje elas estão acostumadas no... Exatamente. O Eu acho que dedinho mostra rápido. tanto o nosso comportamento, o fato da gente ter que acelerar vídeo e... Sim. Entende? Por que o mercado colocou acelerômetro em vídeo e áudio? Sim. Porque a gente não tem mais paciência e não tem tempo. Então, para que a gente consiga chegar ao fim das coisas, a gente precisou disso. Então, por isso que a gente fala que é importante estar ligado no mercado, mas também entender o que o cliente precisa, o que ele quer, né? E é por isso que eu digo que nós sempre trabalhamos com as meninas para que elas possam buscar essa inovação. Se você está fazendo algum produto que ela pode se tornar corporativista, levar para o corporativismo. É isso? Isso. Então, por exemplo, nós temos aí alunos que produzem estojos ou produzem embalagens que podem ser distribuídos por empresas. Então, eu acredito que... Brindes, presentes para os colaboradores. Então, eu acho que a ideia é essa, de buscar. Então, quem está nos assistindo agora e não está conseguindo vender, ou de repente não tem essa amplitude que vocês dois estão... Tem um papo super cabeça aqui, eu estou aqui, olha, eu estou aqui só compartilhando aqui. Não, aqui esse papo é um convite a olhar o mundo, não é um negócio, mas o mundo com outro olhar, é uma outra ótica. Porque inovação não tem também como
você falar, é só na hora do trabalho. É na sua hora de vida com a família, é um passeio, é um Não, eu vou lugar... pedir também que as meninas assistam esse podcast umas 5 vezes para poder pegar aquilo. Porque ouvir lá nas plataformas de áudio e depois ir lá no YouTube assistir. Pra ver a sua expressão calculando. Eu estou aqui só. Mas, ó, a gente foi falando desses lugares que vem surgindo, ainda mais depois da pandemia. A gente foi para Gramado recentemente. Quando nós chegamos lá, Gramado, você já sabe, vai do Natal, tem o Natal Luz, a decoração, as ruas, as pessoas. A gente tem experiências que a gente sabe que a gente vai viver em Gramado. Mas quando eu fui pesquisar no Instagram os lugares, me chamou muito a atenção, que não tinha a ver com o Natal, mas tinha a ver com o momento que a gente vive hoje. A gente busca por coisas instagramáveis, a gente quer coisas que possam ser fotografadas e publicadas no Instagram. Exato. Então, quando eu olhei que tinha um espaço chamado Selfie Gramado, gente, Selfie Gramado, inclusive o patrocínio de hoje é Selfie Gramado. Que eu olhei, eu falei assim, como assim? É um lugar que é só para você fazer fotos instagramáveis, com vários cenários. Falei, vou. Fora do contexto de Natal. Não tem nada a ver com Natal, não tem tema. É atemporal também. E aí tem ali os cenários infantis, que foi a ala inaugurada recentemente, mas tem para os jovens, os adultos mesmo. Gente, é uma coisa assim, a iluminação tá pronta para você tirar foto, o cenário tá pronto, tem um efeito já 3D para você não se preocupar como é que a foto vai ficar boa. Mesmo que a pessoa não saiba tirar a foto, o resultado vai ficar legal. E as pessoas pagam para ir fazer essas fotos. Olha que louco! As pessoas pagam e não pagam barato para ir lá para fazer foto. Então você vê as pessoas chegando com uma roupa legal para fazer, roupa neutra, para aproveitar os cenários, e só vai para isso. Aí você olha ao redor e você fala, que mundo que eu tô vivendo, né? Porque meu pai falou assim, eu não vou pagar R$100 para entrar aí, não. Ficou fora, não quis entrar. E aí você fala, né? Se lá atrás alguém falasse isso, que ia criar esse produto, todo mundo ia falar que essa pessoa é doida e que não ia ganhar dinheiro. Mas é aquela questão que a gente tem que enxergar. Uma das premissas da inovação é você entender que o ciclo de vida dos produtos e serviços, ele é finito. Ponto. Pode ser que ele se transforme num mesmo produto, mas um pouco mais inovador, com mais funções, por exemplo, o celular, né? Sim. A gente não vive mais sem celular e ele vai se modificando e a gente vai trocando ele. Mas pode ser que ele acabe. Só que aí, se você aproveitar aquela janela em que aquele produto ele vende, aproveita, né? Tira o máximo que você puder dele e depois parta para outro, sabe? Sempre mantendo a sua essência, mas assim, não fique muito apegado àquele produto, só aquele, porque, enfim, vai chegar uma hora que vai mudar, as pessoas mudam, né? Como a gente estava falando, essa questão de acelerar vídeo, acelerar áudio, foi uma demanda puxada pelo consumidor. E se você não se adaptar a essa necessidade, você vai morrer, infelizmente. Tem muitos cases de empresas que deram super certo, mas que morreram, né? Mas aproveitaram aquele momento enquanto deram certo. Sim, o exemplo daquela que você alugava filme é Blockbuster. Você tem um exemplo pior do que esse para ilustrar isso aqui. A Kodak, né? Que também não seguiu aí as mudanças que o mercado ele vai impondo. A pandemia trouxe isso, é um outro padrão de consumo. Veja que idosos que jamais fizeram uma compra online hoje já se tornou hábito, preciso no mercado, não vou ali no aplicativo. Mas eu pergunto assim, qual seria a dica para uma pessoa que está nos assistindo agora, nos ouvindo também, e que assim, cara, eu não tenho ideia de nada. Então, qual é o exercício que ela tem que fazer no dia a dia para que ela possa desenvolver essa habilidade, essa percepção de um olhar novo para cada coisa? Porque parece ser fácil vocês duas conversando. Não, quem está aqui ouvindo aqui diz assim, é super fácil, né? Quase nada do que a gente fala é fácil. É simples, mas requer trabalho. Não, mas não é fácil, não é simples, porque vocês conversando assim, a gente fica imaginando, mas eu fico assim, as pessoas estão aqui dizem assim, meu Deus, eu não tenho esse olhar, eu não tenho essa... Então, eu queria perguntar a vocês, assim, qual é o momento, qual é o exercício, o que a gente tem que fazer para ter esse olhar, essa percepção do que... Porque assim, eu vejo que vocês têm muita afinidade em algumas coisas. Por exemplo, você entrou aqui, você já olhou a caneca, você é muito observadora, até também tem essa característica. Então, a característica para se buscar esse ponto de partida é ser mais observadora,
Eu queria saber de você assim, como é que eu quero ser igual a vocês? Desenvolver essa habilidade. Essa habilidade. Eu estou assistindo aqui, queria ser igual, como é que... Olha, além daquilo que eu comentei, né, de você criar repertório, referência, então você sempre tá atento a todos os lugares que você tá, você prestar atenção nas coisas e aos poucos, quanto mais você olhar, você vai criando essas referências. Pra mim, uma das principais coisas, eu sempre falo que eu sou um pouco de cada pessoa que eu convivi na minha vida. É conversar com as pessoas, é trocar ideias. É aquilo que falam, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, é fato. Então, você não precisa saber de tudo, mas se você sabe quem sabe, você pode aprender com ele. Porque, às vezes, e você saber também, ter um entendimento como você gosta de aprender, também já é um bom ponto de partida. Eu, Maísa, eu sou do papel e da caneta. Eu uso o meu celular, eu aproveito ao máximo as ferramentas que ele me oferece, mas para que eu possa aprender e absorver, eu vou para o papel e para a caneta. Então, normalmente, as minhas ideias surgem no banho, elas surgem quando eu estou dormindo. Então, eu tenho meu papel e caneta e vou anotando, né? E botar em prática. Não adianta, você só vai saber se aquilo vai dar certo ou não se você testar. Então, às vezes, não tem ideia. Quero ter ideia. Então, vai num local, chama alguém para conversar, troca algumas ideias, começa a falar de qualquer coisa. Quantas vezes a gente não... Gente, a gente já viu várias empresas e negócios e produtos que surgiram em mesa de bar, sabe? Eu sempre falo que a gente tem uma visão pirata, né? Ninguém, mais uma vez, não tá me vendo, mas eu tô tapando os olhos. Então, eu enxergo isso, a outra pessoa enxerga isso e nós juntos enxergamos o todo. Então, eu sempre falo que é importante conversar com as pessoas. Colocar, sabe, as tuas angústias, os seus anseios. Existe um conceito de inovação aberta, em que a gente coloca grandes empresas, elas colocam todas as necessidades, dificuldades e problemas que elas têm, e startups, né, que são empresas jovens, com sangue novo, eles escutam aquelas demandas e propõem diversos caminhos, diversas soluções, porque normalmente, para um problema, a gente tem uma infinidade de soluções. Esses dias eu dei uma dica, inclusive, de pré-treino, né, que eu gosto muito de treinar. Eu estava lá treinando e eu estava com dificuldade de consumir lá o tal do Carb Up que a minha Nutri me passou. Eu não gostei, em gel. Só que aí eu descobri que existia exatamente o mesmo Carb Up em pó e em goma. E eu fiquei viciada na goma, eu como numa boa. Só que uma amiga minha, por exemplo, não gosta da goma. E tá tudo bem. Então, às vezes, você oferecer o mesmo produto, mas às vezes num formato diferente para o seu cliente, também já auxilia. E você, meu amor? Não, quando você fala em falar com pessoas, é o que a gente lá na escola ensina para as meninas a se aproximarem dos clientes. Vai ter cliente seu que você vai ver que é fã. E tem os outros clientes. Quando você se aproxima de quem é seu cliente, ou seja, ele já tem perfil para o seu produto, perfil para a sua empresa, perfil do seu negócio. Essa pessoa, ela pode trazer para você novos produtos que você jamais pensou. Por quê? Porque tem gente que cria produto para depois buscar o cliente para ele. Mas tem gente que já tem um cliente e faz o produto para ele, que é o caminho contrário. Essa análise de se aproximar do seu cliente, nós que somos pequenas empresas, no caso as artesãs, fazerem pesquisa, e pesquisa informal, não é mandar um Google Forms e falar assim, responde para mim, por favor, porque as pessoas não vão querer responder. Na vida real isso não funciona, não é ser empregado, né, e você tem ali, se você não fizer, você está demitido. As pessoas não têm esse tempo, mas você numa conversa, e aí me fala o que você gostou mais, atendeu, como é que você está usando esse produto? Porque muitas vezes o cliente está usando de um jeito que nem você pensou. Então, se aproximar de quem já tem perfil, entende? E, lógico, não esquecer de acompanhar não só o mercado, quando você falou de olhar para fora do seu mercado, é o que eu faço com alguns perfis gringos que eu sigo. Tem um perfil de um fotógrafo que ele fica fazendo as fotos todas com o celular invertido, não sei se você já viu, e ele faz as imagens em movimento e depois ele pega e faz foto dentro dos vídeos. Aí, às vezes, uma gota, uma poça desse tamanho, parece um lago na foto. Gente, você quer coisa mais fora da curva? Uma pessoa que precisa fazer foto para vender produto, ela tem que acompanhar esse tipo de perfil. Quer ver outra coisa? Foto gastronômica, foto de comida. Traz muitos insights para você fotografar artesanato. Então, é você também estourar essa bolha e ver como é que as pessoas estão inovando em outros mercados. Porque aí tem maiores chances de você ser o primeiro no seu mercado.
porque você trouxe normalmente, inclusive fora do país, perfil gringo mesmo. Porque aqui a gente é bem criativo, o brasileiro, mas existe essa coisa dos replicadores também serem bem rápidos, então tenta trazer referências de fora e ampliação de repertório. Então coloquem vocês aí que estão no comentário assim, Caíto me representou agora, que eu fiz a pergunta master. Essa é a pergunta. Mas é exercício. É que eu queria perguntar, mas não posso perguntar, mas Caíto perguntou, bota aí. A gente falou de criatividade. Hashtag Caíto. Criatividade e repertório. Tem algum jeito, se você não se coloca à disposição de aprender sobre assuntos diferentes? Imagina se eu venho fazer um podcast aqui para artesãs, que inclusive já estamos encerrando este episódio, e eu só fico bitolada no mundo do artesanato. Não! Eu faço curso de filosofia, eu estudo sobre empreendedorismo de forma geral, a gente está aqui falando de criatividade. Você trouxe Murilo Gun, que é uma grande referência que a gente tem. A gente não pode ficar bitolado na nossa área. Repertório é assim, tem que estudar. Tem que estudar, tem que ir porque atrás. você vai ter clientes diferentes também. Sim. Como a gente falou, eles vão trazer demandas diferentes de uso para o seu produto. Sim. Esses dias, além disso que eu falei, né? Esses dias eu tava com pressa, eu tava tomando minha vitamina C, enfiei minha vitamina C na boca porque não dava tempo e não tinha copo. E aí, gente, que descoberta. Eu falei, que delícia. Eu até postei nos stories e eu descobri que várias pessoas fazem isso. E aí eu descobri que tem empresas que começaram a se posicionar como se fosse pastilha mesmo, para as pessoas mastigarem, porque viram que tinha pessoas que consumiam dessa forma. Eu jamais imaginei, mas faz parte. Então, o teste, ele é fundamental. O teste, ele tira a gente da nossa zona de conforto e faz com que a gente enxergue as possibilidades. Então, o convite que a gente deixa nesse fim de podcast é ousar, né? Seja mais atrevido, não tenha medo de ser julgado. Lógico, sem inovar demais, né? Muito, 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 porque o choque ainda é grande, mas vai fazendo aos pouquinhos aquilo que ninguém está fazendo. Se gostou, pede e não me chama mais. Chama mais um por mais um, coloca nos comentários o que vocês acharam desse papo e sugira temas. Muito obrigada a vocês dois pelo papo maravilhoso, pelo episódio incrível. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser super visualizado, porque ninguém vai conseguir ver só uma vez ou ouvir só uma vez. E quero Eu dizer... vou assistir também umas 2 vezes. E anotar, tem que anotar. E fazer esse convite, né? Para que realmente a gente possa aí olhar o mundo com outros olhos, sair da caixinha, né? Da casinha um pouquinho e olhar o mundo, porque tem muita coisa pra gente se inspirar por aí. Muito obrigada. Espero vocês aí nos comentários e no próximo episódio do podcast. Beijo! Obrigada. Beijo!